Com esse pão recheado, não há crise que resista. Venda centenas deste modelo em poucas horas. Faça, saia na frente da concorrência e se garanta em um lugar de destaque. Fique até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro recheado. Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 40 cm de comprimento, 25 cm de largura e 5 cm de altura. Essa forma deve ser alta para não atrapalhar ou deformar o crescimento dos pães. Reserve. Agora, bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve esse ovo batido para ser usado para pincelar os pães já prontos e antes de assar. Vamos começar agora então fazendo o recheio. Em um recipiente, coloque 500 gramas de carne moída, uma cebola picada, uma colher de chá rasa de açúcar para tirar a acidez da cebola, um fio de azeite, uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino, 4 dentes de alho triturados, uma colher de chá de corante coloral, uma colher de sopa de orégano e uma porção de cheiro verde. Misture tudo isso muito bem até que todos os ingredientes estejam muito bem incorporados. Esse recheio de carne moída deve ser bem misturado, deixar a carne moída bem solta e esse recheio deve ser bem seco, para não vazar na hora de crescer e também não vazar no forno na hora de assar. Nesse momento, acrescente 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado e misture muito bem até incorporar tudo por completo. Reserve, pois vamos usar esse recheio na hora que a gente fazer a massa e estiver tudo pronto. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve. Tá chegando agora? Então já clique em gostei e se inscreva no canal. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 2 colheres de sopa de óleo. Misture tudo isso muito bem até que se dissolva completamente o açúcar e o sal, formando assim um creme bem liso e denso. Nesse momento, acrescente 400 ml de água morna e comece a misturar delicadamente até que a manteiga derreta completamente. Neste momento, adicione de uma só vez a mistura de farinha de trigo com fermento seco e continue misturando até formar uma massa bem lisa e homogênea. Vá acrescentando agora nessa massa e sempre aos poucos mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que essa massa por si só fique densa de modo que não dê mais para mexer com a colher de pau. Coloque essa farinha aos poucos. Se precisar de um pouquinho mais, coloque. Se não precisar, não coloque. Vá aos poucos.
Quando não der mais para mexer com a colher de pau, comece a mexer com as pontas dos dedos e vagarosamente vá sovando ainda dentro do recipiente. Vá sovando essa massa até que a massa comece a desgrudar do fundo e laterais do recipiente e comece a desgrudar também das mãos. Enfarinhe a bancada, coloque a massa e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Comece a abrir essa massa começando pelo centro. Faça isso com as pontas dos dedos. Em seguida, coloque 50 gramas de manteiga em ponto de pomada bem no centro dessa massa. Comece a sovar suavemente até que a massa por si só comece a absorver totalmente a manteiga. Agora, pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa já pronta dentro do recipiente. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe essa massa descansar por 10 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada. Coloque a massa já descansada e comece a sovar suavemente até que a massa retorne à sua originalidade e à sua elasticidade. Divida essa massa em 8 pedaços iguais. Em seguida, faça 8 bolas de mesmo tamanho com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa. Faça uma linha imaginária bem no centro do retângulo de massa, ou seja, a 15 centímetros entre a parte superior e a parte inferior. Coloque uma porção, cerca de 2 colheres de sopa do recheio de carne moída na parte superior dessa massa. Respeite 1 centímetro em cada lateral da massa para não vazar e fazer uma boa vedação. Na parte inferior, faça cortes na vertical, de frente para você. Faça isso com a ajuda de um objeto cortante. Cortes de meio centímetro cada tira, respeitando também 1 centímetro das laterais e parte inferior. Não corte separando a parte inferior, tá bom? Faça com as duas pontas de massa da parte superior uma espécie de um triângulo para fechar bem o recheio de carne moída bem dentro da massa, impedindo o vazamento do recheio na hora de crescer ou o vazamento do recheio na hora de assar. Comece a enrolar no sentido do comprimento, de frente para você, até chegar na metade da massa do retângulo, bem exatamente chegando até a linha imaginária que divide a parte superior da parte inferior. Neste momento, feche muito bem as laterais deste rolinho de massa
da parte superior. Feche as laterais do lado esquerdo e do lado direito, vedando bem para que o recheio não vaze no tempo de crescimento e também não vaze ao assar. Continue enrolando até chegar ao final do retângulo de massa, fazendo o efeito. Faça isso com todas as bolinhas de massa. Acompanhe. Agora, mãos à obra e lembre-se que eu estou aqui sempre para te ajudar. Disponha todos os pães já prontos na forma untada e enfarinhada no sentido do comprimento, em duas fileiras de 4 pães cada. Vou fazer aqui a metade dos pães com os cortes das tiras mais profundos e a outra metade dos pães com os cortes das tiras mais suaves, para você analisar o efeito da decoração. Aí você escolhe o efeito de decoração que mais lhe agrade, cortes mais profundos ou cortes mais suaves. Pincele em cada pão já pronto a mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que essa embaixo dessa para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem por cerca de 1 hora ou até que os pães encontrem um ao outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada pão a mistura de ovo batido com açúcar. Deixe aqui na seção de comentários porque eu quero saber, estou muito curioso para saber o que você está achando desse vídeo ou como você faz os seus pães recheados. Forte abraço, logo logo estou de volta. Agora, leve para assar. E para pães recheados, nesse modelo que estamos fazendo, o melhor é assar em forno um pouco mais baixo. Portanto, asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até que os pães estejam dourados levemente. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele a manteiga derretida na superfície de cada pão para ativar o brilho.